O uso da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento da Covid-19 divide muitas opiniões, é um assunto polêmico. Por isso mesmo, hoje vamos ouvir duas opiniões bem diferentes sobre o uso dessas medicações. Vamos conversar ao vivo com a doutora Clarissa Cerqueira e também com a doutora Raíssa Soares, médicas infectologistas. Oi, doutoras, bom dia, obrigada pela participação aqui no JM. Muito obrigada, bom dia, Taíque. Doutora Raíssa, quero começar então com a senhora, que é a favor do uso dessas medicações, por quê? Bom, a gente tem resultados, eu estou envolvida dentro da pandemia da Covid-19, nesses 4 meses atendendo pacientes. E quando a gente mistura uma lógica assistencial de pandemia, que eu vivi de dengue em Belo Horizonte 3 anos consecutivos, atendimento de massa, que eu preciso conter pessoas, e buscar, por exemplo, tratamento de H1N1, que eu precisava de alguma substância para tentar atacar o H1N1 na época. Ou seja, é o que eu tinha para o momento e aquilo foi amplamente usado no caso, por exemplo, uma doença viral com tratamento. E isso, na época de H1N1, não teve nenhuma polêmica. A gente entrou com o Citalmivir e tratou. Nós temos hoje o Covid-19 matando pessoas. Na hora que a gente começou com o protocolo precoce, na fase viral, as pessoas começaram a responder. Então, isso foi amplamente divulgado, a gente atacando. Hoje eu tenho quase mais de 500 pacientes só no privado tratados. Então, assim, quando eu vejo o resultado, eu trago isso para mim e defendo o produto, porque as pessoas não estão morrendo. Então, quem morreu hoje não teve nenhum tratamento precoce. Então, eu defendo isso com todo o argumento da prática, da realidade que a gente está vivendo. Doutora Clarissa é contra o uso dessas medicações, por quê, doutora? O que acontece com o uso dessas medicações? Realmente eu acho muito interessante que as pessoas que defendem realmente acreditam que funcionam, mas a gente tem uma doença que é a Covid-19 e 97% dessas pessoas sobrevivem. Então, para a gente falar que a gente tem uma medicação eficaz, a gente tem que ter pelo menos mais que 97% de sobrevida. Além disso, é bom citar que a gente tem diversos artigos científicos, inclusive um que saiu ontem, daquele que aprovou, que ajudou na aprovação, né, do uso da dexametasona, e ele até referiu que o uso da hidroxicloroquina prolongou o tempo de internação dos pacientes e prolongou até riscos de desfechos ruins como óbito. Então, a gente está tendo cada vez mais dados pela experiência mundial de muitos pacientes que realmente não é uma medicação que já não foi aprovada nem nos Estados Unidos, nem na Organização Mundial da Saúde, nem pela Sociedade Brasileira de Infectologia, Pneumologia e Medicina Intensiva. Doutora Raíssa, a gente sabe, então, que esses medicamentos não são aconselhados pela Organização Mundial da Saúde, que podem provocar efeitos colaterais. Queria que a senhora falasse sobre esses efeitos colaterais, por favor. Aqui, em relação aos efeitos colaterais, eu não tenho visto. Na verdade, eu vi um caso com uma profissional médica da cidade que teve Covid e que fez a maculopatia, que é a visão amarela, raríssimo. Reumatologistas que prescrevem há mais de 20 anos, inclusive, nunca tinham visto esse resultado. A gente teve o privilégio de ver isso aqui. E a profissional que está na frente do Covid, na pediatria, tem prescrito amplamente. Na verdade, eu não tenho efeito colateral diante do número de casos atendidos. Quando a gente vai ver o posicionamento das sociedades que estão contra a substância, eles não estão baseados no que nós temos de realidade. Então, para o momento, as evidências observacionais de todos os estados que aplicaram hidroxicloroquina em associação na sua população trouxe resultado absurdo. São resultados que colocam as evidências, inclusive considerando o respeito ao trabalho de quem está fazendo, como algo que a gente tem que realmente olhar, admirar e dizer. Então, o que eu tenho a colocar para quem está escutando é que neste momento que nós vivemos da pandemia, mesmo que eu tenha uma doença, eu concordo com a Clarissa, que a gente tem um grupo grande que vai ter forma leve, mas eu não sei, dentre os que vão ter a doença, que vão manifestar forma grave. Por isso que eu incentivo o tratamento para todos. Porque, para mim, se eu perco um paciente, não deveria acontecer. Então, se de cada 10, 2 podem ter forma grave, eu vou tratar os 10 para salvar 2. E sem efeitos colaterais. Então, eu beneficio a todo mundo. É uma lógica de preservar vidas. Porque quando tem forma grave, ela é muito grave. Quando eu uso hidroxicloroquina precoce, ele vem com forma moderada e eu consigo tratar em unidades sempre menores, com unidade de hospital com pequeno porte, sem precisar de terapia intensiva, sem precisar de tudo.
a associação hidroxicloroquina-azitromicina num princípio de conhecer a doença e conhecer a sua fase e em que momento eu tenho da doença, eu consigo reduzir a mortalidade. Então, eu estou dizendo que a hidroxicloroquina deve ser usada no início sempre, porque eu estou falando de vírus, porque a gente vai conhecendo o comportamento do vírus, conhecendo as reações que o corpo tem frente ao vírus, e isso vai avançando. Quanto mais eu conheço a doença, mais eu trato, mais eu inibo as evoluções. O que a gente tem da ciência, da OMS, da Lancet, que os trabalhos foram, inclusive, tiveram que ser desculpados na mídia, tudo que a gente tem visto, eu acho que nós precisamos, sim, desse grupo de ciências, nós precisamos dos que estão estudando, nós precisamos de mais estudos, eu acredito muito, e nós precisamos de quem está atrás de mesas estudando o vírus, nós precisamos desse grupo. Quem está no front, lidando com a doença, vendo o paciente complicar e vendo o paciente curar quando ele toma medicação e em 48 horas desaparece o sintoma, eu não sei se ele, sem nenhum tratamento, ele teria resposta em 48 horas, como ele tem quando ele toma hidroxicloroquina, azitromicina e associações. Então, hoje eu colho um resultado. Eu estou falando de 500 casos na minha senha do hospital informatizado. Eu não estou contando o grupo do SUS e não estou contando o time. Então, hoje, o PA Covid, que é a Unidade Sentinela de Porto Seguro, já atendeu mais de 3 mil pessoas. Isso só da unidade pública. E essa história se repete. Lá eu sou diretora técnica, então eu tenho um time comigo. Então, o que eu faço? A gente vê o paciente, acompanha. Quando a gente vai vendo o resultado da melhora clínica, quando eu vejo o paciente sem nenhuma complicação, quando eu vejo os pacientes se recuperarem, sararem, tanto sarados da fase viral quanto recuperados na fase de quem inflama, porque mesmo usando a associação de hidroxicloroquina e azitromicina, eu vou ter a fase inflamada para alguns, só que em gravidade menor. E isso vai nos dando uma convicção de prática, enquanto a ciência vai nos dar as evidências todas, mas para que o momento, para a vigência de gente morrendo com o sistema colapsado, eu não tenho outra opção, eu não posso deixar de fazer, enquanto os meus colegas cientistas continuam estudando. Eu tenho que dar a chance da vida, eu preservo a vida, é o que nós temos para o momento, é o que o mundo está mostrando, é o que vários colegas estão fazendo, e se a gente faz isso hoje, nós estamos, na verdade, preservando, enquanto a ciência vai nos dar daqui a pouco, eu espero que em breve, mais evidências para todo mundo fazer isso de uma forma consensual. Doutora Clarissa, gostaria que a senhora também comentasse os efeitos colaterais dessas medicações, por favor. São medicações, realmente elas já são, a hidroxicloroquina já existe há bastante tempo, já é usada para malária e tal, só que sempre ela foi usada, para malária ela é usada por curtos períodos de tempo e para as outras doenças por um período mais longo, mas isso porque a gente sabe que o benefício é maior que o malefício. E tem que ter muito cuidado também, porque é intrínseco de qualquer medicação efeitos adversos. Então, a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais cardiovasculares e que em associação com a azitromicina isso piora. E se associar a ivermectina é pior ainda, porque a ivermectina tem interação com a azitromicina, aumentando o seu tempo de ação e seu nível sérico. Então, são combinações que podem trazer efeitos adversos. E, além do mais, tem medicações que, em alguns estudos in vitro, como até a hidroxicloroquina, a ivermectina também falando um pouco, elas têm esse efeito in vitro para o vírus, mas em doses muito maiores do que a gente consegue atingir no corpo. Então, é muito difícil a gente conseguir falar que é exatamente a medicação que está fazendo efeito. Muitas vezes pode ser o chá de alho que o paciente está tomando, ou o limão em jejum. A gente realmente precisa de estudos clínicos que façam randomização, que nem o estudo que saiu ontem do grupo da Recovery, que já mostrou que essa medicação prolonga o tempo de internação dos pacientes e aumenta o desfecho ruim de óbito. Então, o grupo que usou hidroxicloroquina teve mais desfecho ruim do que quem não usou. Desde o início do Jornal da Manhã, a gente está pedindo também, não sei se as doutoras estão acompanhando, mas a gente está pedindo mensagem dos telespectadores que também vão fazer parte desse debate. Então, vou chamar a Mariana Aragão para ela ler alguma dessas mensagens, por favor. Mariana. Opiniões divididas, viu, Thaí? Que vou começar com essa mensagem de David, que ele diz que acha que tomar remédio sem comprovação científica é perda de dinheiro, pois não comprovaram se é eficaz contra a Covid-19.
Robson Baraúna também participa, ele diz que muitos médicos conceituados orientaram para o uso e até pessoas públicas fizeram uso preventivo. A celeuma, na opinião dele, gira em torno desses medicamentos, é fruto de politicagem apenas. Também tem uma mensagem de Tércia, ela divide, na verdade, uma experiência. Ela diz que usar medicamentos por conta própria não é o ideal, mas que a mãe dela teve Covid, eles entraram com os medicamentos em questão e os sintomas foram brandos. Portanto, ela diz que acredita e confia que funcionam sim. Tem mais gente participando. Olha só, Ed diz que vê que com essa pandemia, que a pandemia está deixando todos muito confusos e perdidos com tantas informações desencontradas e que ele espera que encontrem logo uma vacina ou um paliativo. Taíque. Então, as opiniões divididas, por isso a importância de promover um debate. Quero a opinião final, né? A conclusão final das duas, começando então pela doutora Raíssa, por favor. Só para finalizar, assim, tem estudos, a gente tem estudos que foram colocados em Detroit, que trouxe, inclusive, mais evidência para as pessoas que buscam evidência para a prática. Detroit colocou mais de 2.500 pacientes na fase viral, e aí, inclusive, com robustez. A França, quando teve a medicação interrompida pelo FDA, mostrou claramente que a mortalidade da doença aumentou. Quando voltou a medicação, a mortalidade caiu. Então, assim, nesse momento que a gente busca salvar vidas, preservar a vida e usar medicamento, eu falo com o meu paciente assim, olha, eu vou tratar precoce, eu não tenho certeza se é Covid, mas você pode usar um medicamento que é usado para dor articular. Você quer tentar? E se você toma, é possível você não evoluir com forma pulmonar? Ele falou assim, doutor, eu quero. Então, o que eu acho que é importante as pessoas saberem é que nós temos uma doença que, infelizmente, mata muito. Mas também nós, conhecendo o vírus, nós matamos ele primeiro, antes dele adoecer o corpo. E isso é uma realidade, ou seja, o vírus não é letal, mas ele se torna letal. Se eu trato o vírus, eu reduzo doença. É nesse pensamento que a gente tem feito, é nesse pensamento que a gente está atuando, salvando vidas, e isso é um movimento nacional. Todo o Brasil hoje, em todos os estados, os grupos médicos se reúnem em prol da defesa da vida. E para, neste momento, a melhor evidência que nós temos de tudo que está sendo publicado, entre o pós e o contra, é que nós temos na fase inicial, se eu trato o vírus, eu resolvo a doença, assim como eu trato a malária. No início, ela não mata. Malária também mata, mas se eu trato o plasmódio na fase precoce, eu salvo vidas. Então, para o momento, é a nossa melhor evidência, é a nossa prática, é a nossa realidade disso, e por isso que a gente defende. E, vamos salvar vidas. Doutora e agradeço a Clarice, viu, Clarice? Obrigada aí, prazer te conhecer. Sucesso para toda essa discussão, que a gente tenha um senso comum em breve. Né? Doutora Clarice Cerqueira, então, considerações finais e também o que diz a Organização Mundial de Saúde sobre o uso dessas medicações, por favor. Eu gosto de chamar a atenção que a Covid, assim como o dengue, zika, chikungunya e outras doenças infecciosas, são doenças virais e que a gente não tem tratamento. Então, é aquela virose que a gente sempre fala, tem que observar, é difícil a gente ter muitos antivirais que tratam essas doenças, então eu gosto de usar sempre essa analogia, e que o fato de você não dar uma medicação que possa ter um desfecho ruim é você tratar, é você estar evitando um malefício. E eu posso falar pela minha experiência também, que eu também estou tratando Covid desde que começou, eu vejo muito paciente que está indo para a UTI usando hidroxicloroquina e ivermectina, internando com todas essas medicações, Clexane também. E o que eu estou percebendo também é que muita gente vem em consultório pegar a receita dessas medicações achando que está livre de usar máscara e higienizar as mãos. Então, esse é o maior medo que eu tenho, é o uso dessas medicações fazer com que as pessoas deixem de pôr em prática as medidas que realmente são eficazes para evitar a disseminação de doenças, como a higienização das mãos e o uso das máscaras. Mas, completando, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e o CDC e o FDA americano, que também suspendeu o uso dessas medicações, e dos infectologistas, a gente também se reúne bastante e a gente não prescreve, né, não entramos nesse consenso, a gente não recomenda o uso dessas medicações para tratamento ou profilaxia da Covid. Conversamos ao vivo, então, promovendo esse debate super importante com as médicas infectologistas Raíssa Soares, Clarissa Cerqueira, as duas com opiniões bem diferentes, mas, claro, preocupadas aí com a vida, lutando contra a Covid-19. Muito obrigada a vocês, bom trabalho, se cuidem, um abraço aqui de toda a equipe do Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia.
Só lembrando, viu, gente, que a recomendação de qualquer tipo de medicamento só deve ser feita por um médico, qualquer que seja, a decisão deve ser tomada pelo médico em acordo com o paciente.